jornalista especializada em televisão há mais de 20 anos. É colunista diária do jornal O Globo. Foi professora de inglês e francês. Passou por expressivos veículos como a revista Desfile, Pais e Filhos e muitos outros. Separa com habilidade e competência o joio do trigo na programação da televisão brasileira. Atraiu o grande público e criou interesse desse público para a TV no Brasil. Ela é senhora absoluta do controle remoto e ela acaba de lançar com muito sucesso o livro 101 Atrações de TV que Sintonizam o Brasil. Com prazer e alegria eu recebo e converso no perfil de hoje com a Patrícia Kogut. Patrícia, super obrigado pela sua presença. Foi muito bom você ter vindo e ter aceito o nosso convite. Foi um prazer, é um prazer receber você aqui para a gente conversar sobre o mundo da televisão e sobre a sua história. Prazer é meu. Você foi professora de inglês, professora de francês, Eu fui. tem uma mãe ligada à tradução, não é isso? É. Isso quer dizer que você vivia no mundo da literatura e já pensava em ser jornalista, era isso? Eu não pensava em ser jornalista, eu pensava em ser, eu era professora, ainda estava na faculdade, eu estudei letras e pensava em ser tradutora, talvez professora. Eu, muito jovem, né? Aí Na época das mudei de indecisões. ideia. E o Na que te época das fez migrar para o jornalismo? O que te chamou a atenção no jornalismo? Não sei te dizer, me atraiu, eu sempre gostei de escrever, eu tinha amigos estudando jornalismo, então a uma certa altura eu sabia que eu não queria ser professora, eu fui vendo que aquilo não era o que eu queria e, sei lá, mudei de departamento, fui estudar jornalismo. E quando você foi para o jornalismo, foi aquela história do Me Encontrei? Logo eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu comecei a estagiar numa revista semanal que era editada pelo Carlos Heitor Coni, que durou um ano, se chamava Fatos. Da Bloch Editores. Da Bloch. E aí fiquei lá, a revista acabou, eu fui para a revista Pais e Filhos, também era deles, e fiquei um ano e depois fiquei no jornalismo feminino. No total foram 9 anos E você se identificava de alguma forma com algum tipo de jornalismo que você já fazia? Como, por exemplo, você citou o jornalismo feminino. Muita gente que passa por aí acaba se identificando e querendo ficar nesse foco. Você teve isso? Eu me identificava com o que eu fazia, me identificava sim. Tanto que quando o Globo me chamou, eu achei que eu estivesse sendo chamada para fazer isso. Eu achei que era o Jornal da Família, porque era um caderno que existia na época. Quando eles me ligaram, eu concluí, ninguém me falou nada. E era para trabalhar com TV, que era foi um assunto totalmente novo para mim naquele momento. Foi uma surpresa. Agradável. Foi. Você curtiu desde o início? No início era um assunto muito novo, né? Mas fui. Você foi criando também um estilo, né? Com o tempo, a coisa vai achando o seu próprio modo, né? Eu acho que se você é um repórter, você está gostando daqui, você gosta do seu trabalho, aí você vai construindo suas fontes, sem e dúvida. a coisa vai, né? A gente falou de literatura e de letras que você cursou. Que tipo de literatura te interessa e que você gosta? Eu gosto de tudo. É? Eu gosto muito de ler, sou Sim. uma leitora bem voraz. Eu fiz na faculdade, eu fiz português e francês, né? Eu estudei literatura francesa na época da minha vida. Eu gosto de ler. Você é eclética na leitura? Sou, gosto de ler. Em Isso geral, gosto, sou. Mas a maioria dos jornalistas gosta realmente de Eu ler, né? Eu acho acho que que é uma sim, coisa meio intrínseca da nossa profissão, Ainda né? mais quem foi para o jornalismo impresso, né? Naquela época, eu acho que sim. Tem que ser, que né? tem a ver com a profissão, né? É verdade. Ter trabalhado num jornalismo que não é o que você faz agora, que não é tão agora, não é, são 20 anos, Patrícia? Ou, tem mais? Eu entrei no jornal em 1995. Então tem mais de 20 22 já. anos. Já tem estrada nesse negócio. Já. O que você fazia era muito diferente do que você foi fazer. Agregou, de certa forma, o que você fazia com o que se faz? Você trouxe alguma benesse? Não, eu trouxe. Tudo que a gente faz, claro que tem um aprendizado, mas é muito diferente. Eu trabalhava em revista, na maior parte do tempo, eu trabalhei numa revista feminina mensal, é muito diferente, é outro ritmo.
é outro texto, é outro tudo, né? Então, eu acho que quando eu cheguei ao jornal, eu caí num negócio que foi muito formador, né? Quando eu cheguei ao Globo, o Globo já fazia a melhor cobertura de televisão dos jornais brasileiros. Tinha uma equipe boa, ótima, a coluna já existia. Essa coluna foi feita por outras pessoas e na época quem fazia era a Patrícia Andrade. Existia a Revista da TV, que acabou. Tinha uma cobertura muito importante de televisão. O segundo caderno tinha matérias diárias de televisão. A última página, a contracapa tinha coluna e tinha matérias de televisão. E estava começando a TV por assinatura no Brasil. Ninguém sabia direito o que era aquilo e tal. Eu falei, vou pegar esse, vou entrar nesse negócio. E eu fazia as matérias de TV por assinatura. Então, ali foi muito bom isso, porque foi E, de certa forma, foi diferente. Foi diferente, foi um lugar que estava vazio, ninguém estava fazendo. E aí a gente fez uma coluna, uma coisa que hoje em dia não faria mais o menor sentido, que é uma coluna de TV por assinatura. Mas a revista da TV passou a ter uma coluna específica, que eu comecei, que se chamava Pagando para Ver, só sobre TV paga. Hoje em dia isso é totalmente misturado e tal. Mas na época não era, todo mundo não tinha TV por assinatura, todos os leitores, não era a totalidade dos leitores que tinham aquele serviço, então... E hoje ainda falta um pouquinho, né? Não, hoje mas já está bem... Não, 22 anos depois, a coisa é outra configuração. No Brasil inteiro. Né? As pessoas sabem o que é a TV por assinatura, pelo menos, entendeu? Hoje, naquela época era um negócio meio assim. E foi muito legal, foi muito bom, porque... Ali eu aprendi muita coisa. Comecei a fazer coluna, comecei a fazer crítica. Que é uma outra vertente, mais complicada ou mais delicada, não é? Mais delicada. Em que sentido você pergunta? Porque o crítico precisa pontuar coisas que não agradam a todos, especialmente, às vezes, de quem você está falando. Mas então... E é um dever, eu acho. É um crítico dever. Colocar. É a sua função. Olha, em 98, eu comecei a fazer a coluna de TV junto com a Patrícia Andrade. Ela saiu de licença maternidade, eu fiquei lá. Depois ela saiu outra licença, eu fiquei. Em 2000, ela foi embora do jornal, eu fiquei na coluna. A Nota Zero, que não é uma crítica, eu acho que ela já era uma nota muito temida, eu não inventei aquilo já existia no jornal antes de eu chegar. Então, quando você fala de crítica que desagrada, eu já estava acostumadíssima por causa dessa Nota Zero. Eu acho que a crítica mais extensa, ela até pode ferir menos, porque ela explica, né? Você tem espaço para argumentar por que você está falando aquilo. Então, isso já estava no meu trabalho. Essa coisa de desagradar já estava... Mas meio que nunca te incomodou? Tinha muita prática. Não te incomodava essa parte da história? Olha, claro que você se acostuma, claro que com o tempo e com a experiência vai ficando diferente. No começo, porque tem muita reação, né? As pessoas te escrevem, falam, argumentam, sei lá. se lembram. Passa 10 anos depois, as pessoas se lembram, tem uma contabilidade, você, né? Isso tudo acontece. Com o tempo, com a maturidade, eu acho que até o jeito de escrever também foi mudando com os anos, tá? Coisas que eu escrevi, que talvez hoje eu não escrevesse, ou jeitos de falar, que talvez eu não usasse, que eu usava. E foi parte de aprender e tal. Mas eu acho que é importante, eu acho que é uma parte muito importante do trabalho.
Não dá para não ter aquilo se você... Você já pensou em algum momento em não ter, em tirar aquilo, já que quando você chegou já existia? Não foi você que Aquilo é plantou? do jornal, tá? Já tá lá, ponto. Aquilo não é meu. Não, eu acho que aquilo é uma força da coluna. Quando o jornal, todas as pesquisas que o jornal faz, de leitor, de leitura, o que é mais lido e tal, na coluna aquilo é mais lido, sempre. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas fazem quando abrem a sua coluna é olhar o 0 e o 10. Eu acho também. Depois as pessoas veem o restante. Aquilo é uma marca da coluna, aquilo foi imitado em milhões de outros lugares. Hoje, com as redes sociais, né? Hoje a coluna está muito presente na internet, né? A gente tem um site lá e tem um perfil no Instagram e tal. E no Instagram eu posto nota 10 e 0 todo dia. As pessoas leem. E comentam. Comentam, respondem, discordam, concordam. Às vezes eu sei que isso vai acontecer. Eu falo, eu vou botar... Eu fiz uma nota 0 aqui que eu sei que amanhã as pessoas vão ficar revoltadas, sei lá, zangadas. Ali elas se manifestam. E os próprios costumam se manifestar? Aquele que levou a nota 0? Aquele que levou a nota 0. Acontece, não sempre, de jeito nenhum. É uma coisa assim corriqueira, né? Mas já aconteceu de tudo, pessoas zangadas, eu recebi e-mails indignados, pessoa ligar chorando, tudo. Você responde, Patrícia? Eu respondo, claro, respondo. Porque há um critério, certamente, há de haver, não é? O 0 não sai do nada, o 10 não sai do nada. É uma opinião, mas baseada dentro de um olhar de uma pessoa que está fazendo aquilo. Então, daí o respeito, com né? honestidade, nunca, de maneira nenhuma, nunca é uma perseguição ou Lógico. Uma coisa. Eu sei a força que aquilo tem, então, com todos os cuidados e tal. O imediatismo, a velocidade de se manter uma coluna diária, por exemplo, como é o seu caso, e que é um trabalho na fronteira do hercúleo, né? Não é mole. É uma pedreira, né? Como a gente diz. Você tem quantas pessoas na sua equipe? Tem 3 repórteres que trabalham comigo. Então, o que a gente faz todo dia? Eu tento fazer com que todo dia tenha uma crítica na coluna extensa. Aquilo dá trabalho, porque aquilo não é estar no jornal e escrever. Aquilo é estar em casa, procurando uma coisa para assistir. Pensar sobre aquilo. Você tem que ter assunto, né? Então, é muita coisa. Aí tem as notas, tem a nota 10 e a nota 0, que também dão trabalho, porque você tem que... Mas essas são escolhidas por você. O 0 e o 10 vêm de você. O 0 e o 10 vêm de mim ou as pessoas ajudam. Sugerem. Se eu não assistir, eu vou olhar na internet, sempre tem. Tá. Sempre tem. Mas o que eu queria te perguntar inicialmente é se essa velocidade da coluna diária, que é um trabalho muito árduo, isso implica, de certa forma, ou você tem que ter mais cuidados para não reduzir a qualidade do seu trabalho? Mas você vai responder no próximo bloco, porque esse bloco acabou. Não sai daí não, que é rapidinho. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já com mais Patrícia Kogut, o mundo da televisão. Já já.